Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados VML e trazendo a vocês nesta aula o nosso terceiro exemplo prático relacionado a diagrama de estrutura composta. Desta vez nós vamos falar de um assunto um pouco diferente dos anteriores. Nós trabalharemos sobre um sistema de caixa de serviço ou um sistema de serviço de caixa, como vocês optarem em chamar, tá bom? Bom, eu já tenho aqui os nossos dois menus de UML 2.5 e UML também abertos, tá bom? E aí nós já conhecemos os elementos que são utilizados, ou pelo menos os que foram utilizados em aulas anteriores, então alguns desses vai se repetir, tá? E aí o que acontece, né? Lembrando que o diagrama de estrutura composta, ele tem relação a portas, tá? Então, as portas, desta vez, eu vou utilizar de uma forma diferente um outro recurso que eu vou passar para vocês. Talvez vocês se adaptem melhor, ao invés de ficar procurando os elementos separados aqui, beleza? Então, me acompanhe atentamente e siga os passo a passo juntamente a mim, para vocês terem uma fixação melhor sobre esse diagrama. Então, partindo do início, nós inicialmente vamos criar uma class, tá? Novamente, vamos utilizar aquela da aula anterior. Deixa eu me recordar onde estava. Este elemento aqui. E aqui nós vamos nomeá-lo para serviço de caixa, tá bom? E aí, dentro do nosso serviço de caixa é que nós iremos trabalhar. Bom, desta vez eu estou fazendo invertido, né? Lembrando que aulas anteriores nós criamos de forma separada, depois nós acoplamos tudo em um único lugar, né? Nós fizemos uma sobreposição jogando a caixa maior para trás. Aqui nós vamos iniciar ao inverso, tá? Então vamos criar aqui a estrutura maior inicialmente e abaixo nós criaremos as outras, tá? Então, eu vou utilizar aqui o elemento de objeto, beleza? E aqui nós teremos o vendedor. E aqui no nosso vendedor seria o vendedor de ingressos, tá bom? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, acho que fica melhor visualmente. Além do vendedor de ingressos, nós também teremos uma guia de desempenho. E eu já vou explicar o que é essa guia de desempenho. Então, nós vamos renomear aqui para guia de desempenho, beleza? E além da guia de desempenho, nós também teremos o nosso desempenho de banco de dados, tá? Então, nós poderemos colocar aqui DB, né, de database, ou BD, banco de dados, se vocês quiserem escrever em português. E aqui nós vamos colocar desempenho banco de dados, tá bom? Bom, resumidamente, o que seria isso daqui? Isso daqui seria o serviço que faria a venda de ingressos, beleza? Além do serviço que faria a venda de ingressos, nós também teríamos de fazer a utilização da venda de ingressos em si. Seria o quê? Uma coisa que acontece fora do serviço, tá? Então, imagina que o serviço aqui, eu estou falando de uma API, por exemplo, e que quando esta API funciona, ela faz com que os tickets, com que os ingressos, eles sejam vendidos, beleza? Esses ingressos, quando eles são vendidos fora da API, fora do serviço. Então, nós vamos precisar de fazer a construção aqui de uma outra coisa, que é a venda dos ingressos, né? Quando a venda, ela realmente acontece, tá bom? E aí, nós vamos utilizar aqui a interface, tá? E eu já vou explicar por que eu quero utilizar ela. E aí, o nome da interface aqui, nós vamos colocar assim, ó, venda de ingressos, beleza? Bom, aqui ao lado, né, nós sabemos que quando há extremidade, a ligação entre algo que está interno para algo que está externo, existe a porta. E nas aulas anteriores eu costumei a passar para vocês a porta onde nós podemos nomear,
eu também passei a porta de interface fornecida e a porta de interface necessária, beleza? Inclusive, nós poderíamos utilizar essa daqui para esta ocasião, né? Acrescentando o quadrado aqui na extremidade e a bolinha aqui para o lado esquerdo, tá? Só que como eu mencionei ali no início, nós vamos fazer de uma forma diferente. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Nós vamos utilizar este elemento aqui e eu quero mostrar para vocês que ao lado direito da nossa tela, onde existe aqui alguns opcionais em relação à formatação, não apenas de cores, mas em relação a linhas, tipo de tracejado, bordas e etc., tem uma outra funcionalidade no qual nós podemos, deixa eu selecionar novamente, aqui, ó, no qual nós podemos fazer a escolha do qual o tipo de ligação ou o tipo de seta nós queremos utilizar. Ah, Vila, como assim? Eu não estou entendendo. Ó, vou dar um exemplo bem básico aqui. Ó. Geralmente, quando nós arrastamos qualquer seta para qualquer ligação, ele tende a fazer esta seta com a ponta da seta preta, né? A seta preenchida. Só que caso eu não queira, caso eu queira utilizar uma outra forma, eu posso vir aqui, ó, e fazer a escolha, né? Inclusive, a escolha que nós precisamos para o momento é a escolha da porta. Então, existe aqui, ó, a ponta do quadradinho, que quando nós selecionamos, nós conseguimos fazer com que, ao invés da ponta da seta, tenha ali o quadradinho juntamente à ligação, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui é justamente isso, beleza? Então, nós temos aqui já a situação de interface. Então, aí eu vou achar o quadradinho aqui, ó, e mostrar para vocês que ele faz a mudança, beleza? Só que aí você vai falar assim para mim, ah, Vila, aí era redondo e agora você transformou para um quadrado, não está sendo a interface fornecida ou a interface necessária, depende da situação. Bom, o que acontece? Onde eu fiz a mudança, na verdade, se vocês observarem, foi na caixinha que está aqui no meio. Se vocês observarem, existe uma outra caixinha aqui, ó, disponível, que é está com nada, que seria o quê? O outro lado aonde existe a ligação, mas não possui seta, tá bom? Então, aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia voltar para a bolinha, tá? Que era aquela originária. E aqui ao lado, na caixinha direita onde está escrito nada, eu poderia colocar aqui, ó, o quadradinho. Beleza? Então, aqui eu estou dizendo que existe uma porta que está fazendo a ligação, a comunicação entre o meu serviço, que é a minha API, tudo que está aqui dentro do serviço de caixa, com a venda de ingressos que acontece fora. Outro exemplo que nós podemos dar, ó, lembra que nas aulas anteriores eu estava muitas vezes pegando algumas setas daqui, ó, por exemplo, essa seta de 2 pontas, e eu falava para vocês, olha, precisa fazer com que não tenha as setas, porque o diagrama fica visualmente mais legível. Vocês podem vir aqui, ó, e fazer as inversões. Então, eu posso vir aqui e trocar, por exemplo, para nada, e aí eu retiro aquilo que está tendo na minha seta, por exemplo, né, as pontas que está havendo e que eu não precise naquela ocasião. Da mesma forma aqui, ó, eu puxei, ele acrescentou o quadrado de um lado, do outro possui uma seta. Eu posso vir aqui e retirar essa seta, beleza? Então, pois bem, dando continuidade. Aqui eu estou falando que a venda dos ingressos, ela vai ter aqui uma comunicação com a minha API, beleza? E a minha API, ela também necessita de comunicações, ou seja, o meu serviço de vendedor de ingressos, ele precisa ter uma comunicação com a guia de desempenho, e a guia de desempenho ela também precisa ter uma comunicação com o desempenho do banco, né? O banco de dados. Então aqui nós poderíamos, por exemplo, fazer essas ligações aqui, ó, igual eu estou explicando agora, que é um tipo de ligação que não tem nada a ver com o que a gente precisa. E selecionando as setas, nós poderíamos fazer o seguinte. Nós poderíamos vir aqui e acrescentar a porta, que é o quadrado, para um lado, e vir aqui na outra opção, né, no outro opcional, e acrescentar também. Olha só como fica mais simples a manipulação das relações, tá?
Então eu vou fazer isso também para esses dois lados aqui, beleza? Então acrescentando as portas, tá? Então aqui eu estou dizendo que há comunicações e que há portas entre o meu vendedor de ingressos com a minha guia de desempenho e também a minha guia de desempenho com o desempenho do banco de dados, tá bom? Isso daqui que está ao lado esquerdo eu vou deletar porque foi só um exemplo inicial e não convém nós deixarmos aqui no nosso diagrama de estrutura composta, beleza? E aí o que eu posso estar acrescentando aqui? Eu posso estar acrescentando o adicional de 1 para muitos, tá? Então eu posso colocar aqui ó, o número 1 neste cantinho. Eu posso colocar aqui o muitos para este carinha aqui. Ou seja, eu tenho uma guia de desempenho que ela pode ter inúmeros desempenhos dentro do meu banco de dados, tá bom? Então, como eu mencionei na aula anterior, né, eu precisava trazer para vocês um exemplo de diagrama de estrutura composta que coubesse dentro daquilo que está sendo passado no curso, que é o quê? Voltado a desenvolvimento de software, voltado a análise de dados, a modelagem de dados, e os exemplos que nós tínhamos visto em relação a diagrama de estrutura composta até o momento eram exemplos fora dessa caixinha, né? Então nós vimos exemplos relacionados a uma composição de um carro, onde nós falamos ali sobre as partes internas e externas, né? Eixos, rodas, motores e etc. Nós vimos também os exemplos do barco, onde nós falamos ali da hélice, do motor e tudo mais, mas nós não tínhamos o exemplo concreto em relação a um tipo de sistema, a um tipo de serviço ou a um tipo de produto voltado à TI, né? Voltado a software, por exemplo. Então aqui é um exemplo que se enquadra. Então isso daqui vocês podem imaginar que fosse um site, vou colocar aqui um exemplo do Ticket for Fun, né? O site que faz a venda de ingressos aí para shows, por exemplo. Então existe um serviço lá, este serviço trabalha internamente e faz com que os ingressos eles sejam vendidos ao público, que seria essa parte externa aqui da bolinha, tá bom? Então mais ou menos essa situação aqui que eu queria passar para vocês, para uma melhor fixação, para um melhor entendimento e para uma abrangência maior sobre a situação do diagrama de estrutura composta, beleza? Exemplo bem simples, mas que eu achei bastante funcional de estar trazendo para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando do curso. Mais uma vez mencionando, estou fazendo aqui o máximo de exemplos e trazendo o máximo de detalhes possível para cada um dos tipos de diagrama, para ao término do curso você ter uma abrangência muito boa para estar trabalhando em qualquer situação, com qualquer diagrama que você tiver a necessidade de utilização, beleza? Me despeço por aqui, fiquem com Deus, até breve.